No meu aqui faltam 2 minutos para 7, acho que a gente espera, né? Mais uns minutinhos, né? O pessoal chegando. Espera uns minutinhos, tá? Só deixando gravar aqui para a gente não esquecer, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. O pessoal já está gravando, tá? Então coloca lá no chat que autoriza a gravação, por favor, tá? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Bem-vindos todos. Nós estamos aguardando mais uns 2 minutinhos até que todo mundo vá chegando e a gente já vai começar, tá bom? Deixa eu ver se é só o meu que está assim. Boa noite. Eu acho que eu estou sem som. Não tá não, Ana Paula, tô te ouvindo. Então tá tudo certo. Boa noite. Ah, tá tudo certinho.
Olá, pessoal. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, pessoal. Boa noite, bem-vindas. Boa noite. Boa noite, gente, novamente, para quem chegou. São 7h05 no meu relógio aqui, a gente já está com um bom grupo, então, em respeito a quem chegou no horário, né, acho que a gente vai começando, depois as pessoas vão chegando, tem gente também que vai assistir a gravação. Nós vamos dar início, então, à nossa terceira live dessa disciplina, disciplina 4, que está tratando sobre leitura e relação com o saber, né? Então, a gente está falando um pouquinho sobre leitura, tentando fazer uma aproximação aí com a teoria do Charlot. Roberto, acho que a gente tem 2 recadinhos, né? Você consegue socializar com a gente? Assim, o primeiro, acho que era, se é que eu lembro, vamos lá, Cláudio, se eu esquecer. O primeiro é sobre o atividade, né? Atividade que agora lembra que o professor, na aula 1, o professor Flávio, ele comentou que a atividade final, que ela estava colocada, a gente disponibilizava na primeira semana, numa das reuniões a gente achou por bem que colocasse para a terceira semana. Então, a partir da terceira semana, a atividade está lá. Tá bom? Então, no fórum, o fórum continua na semana 1, e a atividade final, que foi a Cláudia que preparou alguma questão ali para vocês responderem, continua no mesmo formato, nós só deslocamos 2 semanas. Tá bom? A segunda era o texto, né? Que depois a Cláudia vai falar também, tudo que ela também pediu para eu inserir mais um texto complementar, não vou falar nada, né? Para não dar spoiler, mas vai estar lá no Moodle também para vocês. E só uma última questão, que o professor Flávio também não está participando. Ele, desde a semana passada, ele está no Canadá, ele convidou também o secretário de Educação de Hortolândia, o nosso diretor também de formação, e eles estão conhecendo algumas escolas, eles estão apresentando o nosso trabalho, tudo que nós estamos fazendo. Então, provavelmente, né, na semana que vem, né, Cláudia, o professor volta e ele vai vir com muitas ideias, com novas coisas para a gente também, né? Então, só para dar uma satisfação que ele pediu, né, para explicar o motivo da ausência dele na semana passada, e nessa semana passada ele teve uma dificuldade técnica por conta da viagem, ele pensou que ele fosse conseguir colocar o link, porque o link era dele, por isso que nós tivemos aquele pequeno atraso, mas foi resolvido, e a Cláudia nós resolvemos, e ficou tudo em ordem, tá bom? Então, obrigado para vocês. Cláudia, mais uma vez, obrigado, e qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui, tá bom? Ok, Roberto, eu que agradeço o apoio aí. Gente, olha, parece simples, né? Mas tem toda uma equipe, né, trabalhando e cuidando para que tudo ocorra bem, né? E qualquer detalhezinho a gente vê que, opa, na hora, né? Então, é realmente um trabalho de formiguinha e que tem muita gente dedicada, né, para que essa pós aconteça. Então, obrigada, Roberto, e os demais, que eu sei que tem todo um grupo, né, de vários municípios ajudando aí. Vamos aguardar o professor Flávio semana que vem, então provavelmente vai vir cheio de ideias mesmo, a gente que depois se vire, né, para acolher essas novas ideias, mas vai ser bem interessante. Bom, gente, a Cris, né, Cris, que vai me ajudar com a apresentação? Sim? Então, a Cris vai compartilhar a tela
aqui com alguns slides. Então, vamos dar início à nossa terceira live dessa disciplina. Vamos aguardar um pouquinho. Só um minutinho, Cláudia. Cris, você quer que eu compartilhe com a Carol? Será que a Carol consegue nos ajudar aí, Carol? Eu estou com um problema que eu estou com duas telas abertas. Será que é isso, pessoal técnico? Quem entende? Eu não vou me arriscar a falar que eu compartilho, porque a minha internet também oscila tanto que qualquer coisa diferente que eu faça... Eu vou tentar abrir aqui no Chromebook, Cláudia, só um minutinho para ver se esse é o problema, tá? Olha, eu compartilhei com a Carol. Se a Carol conseguir, Cris, aí você fica mais tranquila aí também. Ai, nossa, eu não acredito que eu não vou conseguir. Não, fique em paz. Tá tudo certo. Só um minutinho. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite. Alguém conseguiu, Cris, acho que foi você, porque já está aparecendo aqui para mim, certo? Sim, eu vou inverter aqui. Eu estou com o Note e o Chrome aberto. Deu certo, né? Tá. Todo mundo está visualizando, gente? Façam um sinal aí, por favor. Isso, Sim. joia. Obrigada, Cris. Obrigada, Carol. Gente, a gente se junta, vai dar certo. Bom, vamos lá, então. Juliana, está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Não, desculpa, foi só para sinalizar que tá tudo bom. certo. Então tá bom, obrigada. Pode passar, Cris? Gente, o tema, né, da nossa aula de hoje, então, é repensando a abordagem da leitura na escola. A gente começou lá na primeira aula, falando um pouco sobre o que é leitura, né, sobre as múltiplas facetas e as formas de ler, né? Então, pensando um pouquinho sobre a leitura. Na semana passada, a gente falou sobre alguns desafios de fazer com que essa leitura alcance camadas que não sejam simplesmente uma leitura informativa, uma leitura utilitária, né? E aí hoje, então, nós vamos pensar um pouquinho em algumas possibilidades. Como a gente faz isso na escola? Né? Como fazer com que a leitura tenha esse papel mais significativo na vida dos nossos estudantes, tá? E aí, pode passar, Cris. Como uma primeira reflexão, vocês sabem que eu costumo perguntar para vocês, né? Vamos retomar o que ficou, o que a gente lembra, né, das aulas anteriores. E hoje, ao invés de conversar sobre isso, de perguntar sobre isso, eu trouxe um pequeno trecho. Pode clicar, Cris. Isso. Que é do livro da Petit, né? Que foi a leitura da nossa primeira semana, esse livro aqui. A gente leu o segundo capítulo e eu trouxe algumas reflexões desse livro na primeira live. E hoje eu vou escolhi dois pequenos trechos, um da página 112 e um da 129 para 130, que eu acredito que sintetizam o que a gente vem falando até aqui. Então, vou me apoiar na autora, se caso, né, eu não tenha conseguido me expressar bem ainda sobre como a gente está pensando a leitura, então vou pedir a ajuda da Petit aqui, que é essa autora francesa, uma antropóloga que pesquisa há décadas a leitura e o impacto que essa prática pode ter na vida das pessoas, principalmente em lugares marginalizados, em pessoas com pouco acesso à educação formal, enfim, como a leitura pode fazer diferença na vida dessas pessoas. Essa é a pesquisa da Petit. E aí, na página 112, ela diz o seguinte: sempre digo que, ao escutar os leitores, recordamos que a linguagem não pode ser reduzida a um código, a uma ferramenta de comunicação ou a um simples veículo de informações. Então, aquilo que a gente falou na primeira semana, né? A linguagem nos constitui. Quanto mais somos capazes de dar nome ao que vivemos, às provas que enfrentamos, mais aptos estaremos para viver e tomar certa distância em relação ao que vivemos.
e mais aptos estaremos para nos tornarmos sujeitos do nosso próprio destino. Podem nos quebrar, nos mandar embora, nos insultar com palavras, ou também com silêncios. Outras palavras, porém, podem nos dar lugar, nos acolhem, nos permitem voltar às fontes, nos devolvem o sentido da nossa vida. E encontramos nos livros algumas dessas palavras que nos restauram. Em particular, em obras cujos autores tentaram transcrever o mais profundo da experiência humana, desempoeirando a linguagem. Ter acesso a essas palavras não é um luxo, é um direito cultural, como acesso ao saber. Porque talvez não haja sofrimento pior do que o ser privado de palavras para dar sentido ao que vivemos. Esse é um parágrafo que eu acho belíssimo e que expressa esse potencial da leitura. E aí, lá na página 129, ela continua dizendo o seguinte: um encontro, como todos sabemos por experiência própria, pode ser a oportunidade para mudar o nosso destino, pois em grande parte o nosso destino, já está escrito antes mesmo de nascermos. Todos nós já estamos inscritos nas linhas do pertencimento social, e inclusive carregamos estigmas com os quais teremos de conviver durante toda a vida. Estamos igualmente presos em histórias familiares, com seus dramas, suas esperanças, seus capítulos esquecidos ou censurados, seus lugares designados, seus gostos herdados, suas maneiras de dizer ou de fazer. Ou seja, ela está dizendo aqui que todos nós somos moldados pelo contexto social em que vivemos, né? E que esse contexto sempre tem possibilidades e também limitações. Todos nós estamos inseridos numa história particular que limita aquilo que a gente é, o jeito que a gente sabe se expressar, o que a gente compreende sobre o mundo, enfim. Porém, às vezes, um encontro pode nos fazer vacilar, fazer balançar em nossas certezas, nossas relações de pertencimento, e nos revelar o desejo de chegar a um lugar onde ninguém nos espera. Nossas vidas são feitas de heranças, que deixam sentir todo o seu peso, e dessas repetições, cuja importância a psicanálise tem assinalado. Ou seja, todos nós já nascemos dentro de um contexto, não vamos, não conseguimos nos descolar completamente dele, né? Mas alguns encontros que a gente vai ter na nossa vida vão alargando esses horizontes, né? E aí ela diz assim: mas também nossa vida é feita de movimento, o que nos alegra ou nos causa medo, quase sempre ambas as coisas. Desse movimento que vem justamente com os encontros. O desejo de movimento pode provir de encontros com lugares, com paisagens, com objetos diferentes. Em particular, se tivermos oportunidade de fazermos viagens e deixarmos o imprevisto que o imprevisto se instaure. Ou então, pode provir de nossas leituras, nesses momentos em que as palavras topam com o que estava paralisado sobre uma imagem para lhe dar novamente vida. Nesses encontros em que a pessoa pensa, é realmente como se eu estivesse perdido e alguém viesse de repente me dar notícias de mim mesmo. Então, vou abrir nossa aula de hoje com esse trecho em que essa autora, então, fala sobre esse potencial da leitura, né? Que muitas vezes a gente se encontra num texto e percebe reações, sentimentos, emoções, maneiras de ver com as quais a gente se identifica ou que nos fazem repensar, que a gente nunca poderia chegar a elas se não fosse através da leitura. Então, esse papel que muitos autores já têm falado, humanizador, né, que pode constituir a nossa subjetividade. Tá? Quando estava preparando aqui, lendo os textos e pensando sobre essa aula, eu me lembrei de um episódio recente que vocês devem ter acompanhado na mídia, né, com uma escritora brasileira. Há umas aulas atrás eu citei a Mariana Colasanti, a gente leu um texto dela, e essa semana eu me lembrei da Rosiana Murray, que é uma escritora brasileira, vocês devem ter acompanhado, que ela foi atacada recentemente por cães, né, e teve, inclusive, um braço amputado. Isso foi amplamente
divulgado na mídia, mas o que eu me lembrei é o quanto essa é uma autora. Depois vocês podem procurar, né, informações sobre ela, inclusive o Instagram dela também belíssimo, está sempre compartilhando poemas, inclusive naquele período. E o que me impressionou na história, para além de toda o trágico do ocorrido, é o quanto a leitura, no caso dela em particular, que é uma escritora que vive disso e que tem muitas leituras, o quanto as leituras que ela tinha feito ao longo da vida ajudaram ela a ressignificar. Então, lá no Instagram mesmo, eu não trouxe nenhum trecho para compartilhar, porque acho que é uma coisa tão sensível, né? E eu sou uma pessoa capaz que eu não conseguisse ler os textos. Mas ela compartilha, por exemplo, um livro que ela tinha lido recentemente, que inclusive eu conheço, que se chama Solte Suas Feras, que é uma escritora que passa também por uma experiência traumática e conta a sua história. Ela compartilha poemas que ajudam ela a pensar sobre o ocorrido e olhar para frente. E é tão emocionante a gente ler, porque assim, é tão belo, né? Então, de uma forma tão poética, ela consegue transformar aquela situação, né, através das suas leituras. Então, vejam, as autoras como a Petit também vão falar que nos momentos em que a gente está mais fragilizado, ou que a gente precisa buscar respostas, são esses momentos em que a leitura nos toca, de maneira mais profunda, porque nos ajuda a nomear, dar significado, dar sentido. Tá? Então, é um pouquinho disso, né, desse papel da leitura tão diferenciado que a gente vai falar. E como a gente faz isso? A criança poder ter essa experiência na escola, porque se não for na escola, vai ser onde? Então, quero abrir a reflexão de hoje com essas ideias para vocês, tá? Para compartilhar com vocês. E aí, bom, tudo isso que eu venho falando, né, são as coisas que eu defendo, que eu acredito, porque eu gosto de ler, mas a gente não pode ficar só nisso, né? Se fosse só o meu ponto de vista, ele não seria cientificamente válido, vamos dizer assim. A gente precisa buscar dados que nos mostrem que realmente a gente está pensando de uma forma que não serve só para a gente, que pode ser aplicável, vamos dizer assim, para usar uma palavra, né, prática, que isso é pertinente para o dia a dia da escola, para a vida real, vamos dizer assim, para a vida cotidiana. E aí, para isso, eu trouxe alguns dados para vocês que mostram como a leitura está presente na escola e como ela é importante na escola. Então, o primeiro quadro aí, primeiro gráfico, tem uma pesquisa que se chama Retratos da Leitura no Brasil. Ela é feita a cada, acho que 2 anos, enfim, periodicamente, tem várias edições, acho que está na 7ª, enfim, tem muitas edições já é uma pesquisa muito conceituada aqui no Brasil, que entrevista milhares de pessoas no Brasil todo. E aí, para falar como que são os leitores brasileiros. E olha só que interessante, né? Todo mundo diz que se lê pouco no Brasil, né? E aí a gente tem índice de leitores no Brasil, 52% de leitores. E a gente olhando assim pode falar, nossa, tá bom, né? Olha, mais da metade da população lê, né? Não tá tão bom, já não é muito. Mas olha que interessante, gente, a pesquisa usa como critério quem é leitor, aqueles que afirmam, porque ela não vai comprovar, checar quem que leu e quem não leu. Então, como que ela mede? Aqueles que afirmam ter lido inteiro ou em partes um livro nos últimos 3 meses. Ou seja, a pergunta que é feita para os entrevistados é assim, você leu nos últimos 3 meses um livro ou partes de um livro? Se a resposta for sim, essa pessoa já é considerada um leitor. Então, vejam que 48% das pessoas afirmam que não leram nos últimos 3 meses nem pedaços de um livro. E 52% afirmam que leram pelo menos partes de um livro nos últimos 3 meses. Vamos considerar que as pessoas estejam todas afirmando verdadeiramente o que fizeram, né? Que ninguém aí teve vontade de passar uma imagem diferente, a gente teria apenas metade da população que leu partes ou um livro nos últimos 3 meses. Pode passar, Cris. E aí, uma outra pergunta, essa de uma pesquisa feita por 3 autoras,
Eu trouxe os dados aqui, não é um texto que eu indiquei, porque já tinha vários lá, e elas pesquisam estudantes nas escolas públicas. E aí elas perguntam para as crianças, as atividades da sala de leitura contribuem para você gostar de ler? Então, vejam, a gente tem de um lado uma pesquisa que mostra que, olha, nosso índice de leitura no Brasil poderia ser muito melhor, deveria ser muito melhor. E aí temos, do outro lado, uma pesquisa que procura saber da escola. Poxa vida, a escolarização, né, é algo que é abrangente no Brasil já, a gente tem toda a população, quase toda a população em idade escolar na escola. E aí, o que será que acontece que as pessoas... E a pesquisa, aquela primeira, é a partir dos 5 anos, certo, gente? Então, desde as crianças que estão na escola até os adultos, apenas 52% lê. O que será que está acontecendo? Que as pessoas que passam pela escola, que passam tantos anos na escola, não leem. E aí, elas perguntaram, né, se as atividades da sala de leitura, por exemplo, contribuem para você gostar de ler. Porque para ler, como a gente já disse aqui, precisa querer, precisa gostar, né, para ler no dia a dia. E aí, vejam, 67% afirmam que sim, que bom, né? Quase 70%. Mas aí a gente tem ali, olha, 21 mais 12, 31, 33 crianças, 33% das crianças que afirmam que não, ou não muito. O que será que isso nos diz? Será que isso impacta naquela primeira pesquisa? Estou vendo as cabecinhas assim, né? Porque se na sala de leitura, que é onde, teoricamente, a gente pode ler à vontade, escolher o que a gente lê, não é a sala de aula, né? Onde a gente vai fazer uma lição sobre, é o momento de ler por prazer. Olha, nós temos 33% das crianças que falam que a sala de leitura não ajuda muito a gostar de ler. Olha que grave. Bom, tem mais alguns dados aí, pode passar, Cris. Na mesma pesquisa, Retrato de Leitura do Brasil, tem um dado interessante também, que dentre os que leem, então, dentre aqueles 52% das pessoas que leem, mais de 50% deles afirmam que foi um professor que influenciou eles a se tornarem leitores. Depois, em segundo lugar, é a mãe, alguém da família, enfim, mas metade das pessoas que são leitores tiveram influência de um professor. Quando a pesquisa é feita aqui com as crianças, no caso aqui essa pesquisa com o 6º ano, vejam só, 71% afirmam que os professores ou uma professora influenciou. Olha que impacto, né? A cada 10 crianças, 7 afirmam que a professora impactou no fato dele gostar de ler. E 4 falam um pouco. Talvez esses 4% aí, não quiseram falar não, ou assim, mais ou menos, né? Mas a gente tem, então, um número muito significativo de crianças que são influenciadas para o bem ou para o mal, para serem leitores ou não pelos seus professores, né? Pode passar, Cris. E aí, lá no texto, que é o texto base dessa semana, né? Convido vocês, a quem não teve oportunidade de ler, a dar uma olhadinha depois. Inclusive, é um texto que ele surge da edição anterior dessa pós. Ele foi feito por uma professora, em parceria comigo, eu e ela fizemos juntas. A edição anterior tinha trabalho de conclusão de curso e ela escreveu um artigo, então eu juntamente com ela escrevemos sobre isso, pensar a leitura na escola, né, e a relação com o saber. Então, uma professora aqui de Santa Bárbara, e a gente, num trecho desse texto, a gente diz o seguinte, olha, por que será? Eu estou trazendo aqui dados que mostram a importância da leitura, mas vocês podem estar pensando, nossa, mas eu não tem nada que eu possa fazer em relação a isso. Como eu vou influenciar? E aí, mais um argumento, né, aqui, para a nossa perspectiva. Por que a gente tem que repensar as práticas de leitura na escola? Lá no texto a gente diz assim, em uma sociedade grafocêntrica como a nossa, o que quer dizer isso? Gente, tudo é lido e escrito na nossa sociedade. A gente lê e escreve o tempo todo, né? Tudo é através da leitura, seja no celular, seja na tela do computador, seja no papel, a gente lê o tempo todo. A leitura representa um modo fundamental de acesso a conhecimentos, informações e práticas valorizadas socialmente.
Por isso, não domínio dessa prática, então, se eu não sei ler bem, se eu não sei escrever bem, ou o fato de não usufruir dela, eu apenas sei ler, mas eu não utilizo ela no meu dia a dia, eu não consigo utilizar ela plenamente, impacta negativamente na vivência e nas possibilidades do indivíduo, em todas as dimensões. Sendo a escola, especialmente a escola pública, porque todos nós aqui somos servidores de espaços públicos, né? Todos nós estamos em redes municipais, federais, enfim. Então, somos servidores públicos. O principal sistema de inserção das crianças no universo da leitura e escrita, né? A rede pública no Brasil atende uma porcentagem, assim, eu não sei exatamente os números agora, mas a grande maioria das crianças está na rede pública no Brasil. Então, as práticas realizadas nesse contexto, e mediadas, consequentemente, pelo professor ou pelos educadores que estão na escola, têm um papel fundamental na criação de oportunidades e na relação estabelecida entre as crianças e o processo de aprendizagem, ou seja, em sua relação com o saber. O que a gente está dizendo aqui, gente? A gente está dizendo assim, olha, a leitura é muito importante na nossa sociedade, porque ela passa por todos os aspectos da vida de todo mundo. Então, ter uma boa relação com a leitura, consequentemente, vai fazer a criança ter uma boa relação com a aprendizagem e com o saber. Então, puxando um pouquinho, né, a questão da teoria que a gente tratou lá na primeira disciplina, né, em que o Charlot fala que a relação com o saber é a relação nossa com o mundo, perpassa todos os aspectos, né? E a gente está falando aqui, em outras palavras, que também a leitura, assim como a relação com o saber perpassa tudo que a gente faz nessa vida, a leitura também. Uma coisa está relacionada com a outra, tá? Não tem como a gente ter uma boa relação com o saber se a gente não tiver uma boa relação com a leitura, porque tudo passa pela leitura na nossa sociedade, tá? Então, na primeira parte da nossa aula de hoje, eu queria trazer esses dados, né, mostrando o quanto é importante a gente pensar nas práticas de leitura que são realizadas na escola. Como é importante a gente olhar para isso. Muitas vezes a gente vai definir se uma criança vai gostar ou não de ler, se ela vai ser uma leitora plena, né, que sabe utilizar a leitura na sua vida. Certamente a escola vai ter influência sobre isso, e isso vai definir muitas vezes oportunidades de trabalho, de vivências, de experiências em todos os âmbitos da vida dela, tá? Tudo bem, gente? Até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Vou fazer uma pequena pausa para ouvir vocês, se alguém quiser colocar no chat, ou quiser abrir o microfone. Rubiane, pois não, Rubiane, pode falar. Rubiane, a gente... Ah, sim, agora estou te ouvindo. Deixa eu tentar abrir a câmera. Na verdade, eu quero compartilhar uma coisa que está acontecendo na escola que eu trabalho. Eu sou paraense, eu sou da Ilha do Marajó e eu mudei para São Paulo há 4 anos e eu passei no concurso aqui em Hortolândia. Eu sou auxiliar de apoio escolar, sou formada em História e agradeço pela oportunidade também que foi dada da gente poder se inscrever para estar cursando, né, essa pós-graduação, que eu acho que é importante investir no funcionário. Ainda que eu não esteja dentro da sala de aula, né, não sou pedagoga, mas a leitura é uma coisa muito importante no processo de ensino-aprendizagem. Eu hoje, vai fazer 2 semanas, que o ano passado nós tivemos uma experiência na sala de leitura, e esse ano, novamente, a nossa coordenadora me chamou e deu oportunidade para eu fazer contação de história novamente. Na Semana dos Povos Indígenas, eu levei uma história escrita por um indígena, e foi uma experiência muito boa. Levei um brinco indígena do meu uso pessoal, um pouco da minha cultura também. E eu estou lá na sala de leitura agora, fazendo um trabalho com as crianças, e eu continuo ajudando, fazendo os intervalos. Então, essa semana nós estamos trabalhando o Maio Amarelo, e eu estou fazendo a Blitz da leitura,
levei um livro do Ziraldo que chama As Aventuras do Bonequinho do Banheiro, e ele tem umas imagens com relação ao trânsito também bem legais, e eu falei para as crianças do jardim que eles já conseguem fazer a leitura de imagem. Então, foi muito legal, porque eles ainda estão no processo de aprendizagem das letras, então, as imagens, que é um livro bem ilustrativo, eles conseguiram identificar. Então, em 2 semanas, a gente já percebe um avanço. Semana passada, como foi o Dia Mundial da Língua Portuguesa, no dia 5 de maio, eu levei para eles algumas poesias e também levei trava-línguas. E foi muito interessante, porque até crianças que vão na fono e que têm alguma dificuldade, inclusive de interação social, elas foram até na frente para fazer a leitura. Então, uma professora falou uma coisa muito interessante, que ela disse assim: você trouxe tecnologia, porque tecnologia não é só o computador. E eu peguei simplesmente uns pedaços de cartolina e escrevi os trava-línguas. Então, ela achou muito interessante como uma coisa tão simples pode despertar na criança a vontade de ler. Eu acho que não estou aqui para dizer para vocês que é fácil, porque não é. Os nossos desafios são enormes, mas eu estou muito grata pela oportunidade, é super cansativo, eu atendo 21 turmas durante a semana, mas eu agarrei assim porque eu vejo muito o lado da criança. Eu olho para a criança, né? E se uma criança tiver a vontade, o desejo e ver mudança, já valeu a pena. Então, eu queria compartilhar meu coração que estava gritando para eu falar, para eu falar alguma coisa, sabe, com relação a isso, porque às vezes tem essa questão, a gente precisa de uma oportunidade, e às vezes a nossa função, ela nos limita a algumas coisas, você não pode por isso, você não pode por aquilo, e quando eu vi na minha atribuição, quando eu fui chamada pela coordenadora e pela diretora, que eu poderia ajudar na biblioteca, e disse, então eu vou, porque não me custa nada, ainda que eu não vá ganhar mais, o meu salário não vai aumentar por conta disso, mas eu sei que eu vou ter outros benefícios, né? Então, eu queria compartilhar, e eu estou muito feliz com essa pós-graduação. Eu tenho aprendido bastante, sabe? Então, é mais uma conquista depois que eu mudei aqui para São Paulo, e também eu consigo expressar um pouco da minha cultura com eles, que eles também têm muita curiosidade, né? Eu nasci numa cidade de Palafita, que não tem veículo motorizado, uma cidade que só tem bicicleta e bicitaxi, que é um carro que é feito a partir de 2 bicicletas, e poder compartilhar isso com eles também me deixa muito feliz. Biane, que legal o seu compartilhamento, que delícia, obrigada, viu? E acho que, assim, o que me chama a atenção, principalmente na sua fala, é como você consegue expressar para a gente essa empolgação, essa motivação com a leitura, né? E esse é o primeiro requisito para a gente formar leitores, é a gente mostrar a nossa paixão, né? Por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente está lendo. Então, certamente você vai influenciar aí muitas crianças, né? Então, que legal poder ouvir você, muito bom. Tem mais alguém que está com a mão levantada, apareceu aqui, é a Rosimeire. Oi, isso. Desculpa, eu estou em trânsito, gente, mas pelo que eu entendi, a colega anterior, ela é indígena. Você é de... Por favor, me passa o seu contato. Eu estou clamando por indígenas pelo seguinte, eu sou aqui de São Carlos, né? A Federal está em greve. A Federal está em greve. Oi. Eu devo ter na minha descendência indígena, né? Porque eu sou paraense do Marajó. Mas eu sou pós-graduada em cultura indígena. Se precisar de alguma coisa. Não, eu preciso urgente, porque a UFSCar também em greve aqui, né? O campus está meio vai e não vai. Então, assim, eu não estou conseguindo contato com as meninas indígenas aqui para ir até a escola. Eu estou precisando
trocar figurinha, porque eu sou professora de arte, do sexto ao nono e de EJA. E a gente está vendo sobre arte indígena. Desculpa, Cláudia, mas eu clamo. Se ela puder passar o contato para a Cláudia repassar, ou para o Daniel, o Daniel repassar. Eu passo com o maior prazer, Sérgio. Ou põe no chat, que daí todo mundo já te explora. Gente, Ó, é a gente conseguiu. Eu quero só compartilhar mais uma coisa. Essa é a segunda pós-graduação que eu faço. Eu fiz uma em cultura afro-indígena. E o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz da pintura corporal de uma tribo chamada Wayampi, que fica no Amapá. Que eles, até hoje, eles fazem as pinturas corporais só com coisas retiradas da natureza. Então, eu vou colocar lá aqui no chat o meu contato. Quem quiser pode me chamar no WhatsApp, tá bom, gente? Ai, obrigada. Disponibilidade, momento de socialização de demandas aqui. Obrigada, viu? Pelo coração generoso. Gente, mais alguém quer comentar alguma coisa sobre essas primeiras reflexões? Senão a gente vai prosseguir. Jussara, pois não, Jussara? Oi, Cláudia, boa noite. Tá Boa dando para noite. escutar? Sim, perfeitamente. Então tá. Sobre o que a colega falou, né, sobre a sua experiência, o seu relato, traz para a gente assim, algo que é realmente motivador, porque você percebe que a leitura ela está na essência dela, entendeu? Dessa forma como ela verbaliza, né, o que ela tem trabalhado com as crianças, como ela vivenciou isso no seu trabalho de pesquisa, a profundidade das informações, né? Então, isso é algo que a gente tem um ganho muito grande, né, por estarmos aqui, né, compartilhando esses saberes, entendendo que realmente o aprofundamento do saber, ele tem correlação, assim, diretamente com a leitura, e isso se faz dentro de nós, né? Como que a gente trabalha com isso, né? Então, assim, é muito forte esse relato, e eu digo, assim, que a minha experiência em sala também, a minha leitura que eu tenho com crianças pequenas, que são do Jardim 2 e maternal, eu busco neles, né, daquela forma, até nos nossos trabalhos que a gente vem fazendo, tudo mais, eu trago relatos da minha própria vivência, da minha história, já que muitas vezes a leitura de mundo, algumas vezes acaba assim, eles por ser pequenos, às vezes alguns livros a gente vai passando e eles querem coisas novas, e quando eu conto a minha história, como que era a minha infância, eu faço a minha leitura, que é essa da minha essência, que a colega trouxe de uma outra forma, dessa essência que ela carrega, né, no trabalho dela, no que ela faz com os alunos, isso é de grande valor, a importância que eles dão para a nossa história, que é tudo rico. Então, a leitura, ela é valorizada quando nós temos ela de dentro para fora. Então, eu estou muito feliz com esses relatos e com essa aula de hoje, né, como todas, mas é gratificante estar aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada, Jussara. Na sua fala e das colegas, eu percebo o quanto a leitura faz parte das nossas experiências de vida, das nossas experiências pessoais. No primeiro encontro, a gente fez um exercício a proposta, né, era de se lembrar de alguma leitura impactante, inclusive a atividade do fórum, né? E se a gente puxar da memória, todo mundo vai ter uma professora, um adulto, um parente, uma mãe, uma avó, que está na nossa memória afetiva, que fez uma leitura para a gente, que nos contou uma história, e como isso marca a nossa vida, né? Então, é muito legal quando vocês compartilham esse desejo de ler, desejo de compartilhar com as crianças as leituras a partir da experiência pessoal, né? Porque realmente é isso que constitui nosso desejo de ler, né? Não é saber que é importante, não é uma coisa conceitual, uma coisa que passa pelo pessoal, né? Muito legal, obrigada, Jussara. Bom, então, gente, acho que pelos comentários de vocês, de tudo que a gente já falou aqui, acredito que a gente
pode considerar que a gente tem um consenso da importância da leitura e do papel da escola, né, em formar os leitores. Acho que isso é um ponto em comum que a gente pode considerar. E aí, imagino que vocês possam estar se perguntando, né, alguns de vocês, tá, tudo bem, né, ok, mas e agora? E agora, José, né? Eu sei que a leitura é importante, eu sei que a escola tem um papel relevante em formar leitores, tem a sua responsabilidade, mas, e aí, né, depois do mais, vem sempre um contraponto, né? Mas, e os meus alunos? A minha turma é assim, ou eu não sou professora, eu atuo em tal função, eu sou diretora, tenho 1000 coisas para me preocupar, 1000 responsabilidades, eu sou agente, né, ou de administração, ou de serviços, enfim, ou de organização, tem várias funções na escola que são essenciais e que articulam, né, diferentes funções. Vocês podem estar pensando, mas como eu vou contribuir para isso, né? Tudo bem, ok, é importante, mas eu não tenho um papel nisso, né? Ou eu não consigo dar conta disso, né? Então, a gente vai, nessa segunda parte da aula, eu trouxe 3 aspectos, gente, que estão lá no texto, tá? Que é da leitura dessa semana. É claro que eles não esgotam o tema, tá? Então, a gente pode pensar aí em muitas formas de formar leitores, mas eu trouxe aqui 3 para a gente pensar na aula de hoje, tá? E aí, a primeira delas é a gente oferecer diversidade e multiplicidade de oportunidades de leitura. A gente já falou um pouquinho sobre isso nas outras aulas, mas hoje eu gostaria de frisar isso. A primeira coisa, para formar um leitor, o leitor não se forma com uma experiência de leitura. Leu um texto, leu um livro, né? Para ser leitor, é preciso ter muitas experiências ao longo da vida, ao longo da sua história, que vão formando esse desejo de ler, essa vontade de descobrir as coisas através da leitura. E para isso, a gente precisa oportunizar para as crianças. E a Petit, novamente, que é essa autora que eu utilizei já no começo, ela diz assim, e eu gosto muito de como ela se refere, ela não fala os professores, ela não fala nem mediadores de leitura, que é um termo que a gente costuma usar, ela fala os iniciadores de livros. Gente, olha que sensibilidade, olha que lindo isso. Os iniciadores de livros, ou seja, aquelas pessoas, aqueles adultos que vão apresentar para as crianças, que vão ser a ponte, que vão mostrar, muitas vezes pela primeira vez, para as crianças, o que é um livro, o que é a leitura. Então, ela vai dizer o seguinte, o que podem fazer os iniciadores de livros é levar as crianças, e os adultos, claro, também, a uma maior familiaridade, e há uma maior naturalidade na abordagem dos textos escritos. É fazer com que as crianças se sintam à vontade diante da sala de leitura, diante dos livros. É transmitir suas paixões, suas curiosidades, questionando seu lugar, seu ofício e sua própria relação com os livros. Vocês se lembram que na primeira aula a gente começou falando sobre isso? Gente, não dá para a gente falar que as práticas de leitura na escola, ou qualquer prática, tem que ser alterada sem pensar na nossa relação com essa questão. Então, a gente começa pensando pela gente. Qual que é a minha relação com a leitura? Como eu ajo, né? Então, a gente fez esse exercício lá na primeira aula. Dar às crianças e aos adolescentes a ideia de que, entre todas as obras, gente, que existem, de hoje, de ontem, daqui, de outro lugar, certamente haverá alguma que saberá lhes dizer algo em particular. A Petit vai dizer assim, olha, que quem não gosta de ler é porque ainda não achou os livros certos. Então, se você não gosta de ler, certamente você, entre tantos livros que existem, você não achou ainda aqueles que lhe dizem algo especial, particular, aqueles com o qual você se identifica. Então, não é uma questão de não haver livros, é que você ainda não os encontrou. Em outras palavras, ela diz isso. É multiplicar as ocasiões de encontros, de descobertas. É também criar espaços de liberdade, onde os leitores possam traçar caminhos desconhecidos e onde terão disponibilidade para discutir com eles, com os iniciadores, sobre essas leituras, se assim desejarem, sem que ocorram intromissões, caso esses leitores queiram guardar suas descobertas para si. Então, vejam, o iniciador de livros é aquele que abre as oportunidades de leitura, múltiplas, diversas, de temas, estilos, autores, gêneros, enfim, e
deixa essas crianças à vontade nesse universo, sabendo que elas têm permissão para manusear, para ler, para pular de um livro para o outro e comentar se elas quiserem, né? O professor Flávio dando boa noite. Boa noite, professor, bem-vindo. Alguém aqui também? Boa noite. Olha só ele aí, direto do Canadá. Bem-vindo, professor. Estou interrompendo a sua aula, Cláudia. Imagina. Mas pode seguir, fica à vontade. Eu estou meio afônico, porque eu peguei uma gripe aqui e estou sarando dela. Certo, professor. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado. A Elaine está compartilhando no chat o seguinte, olha, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Este ano estou com uma oficina de leitura na escola, sou da educação integral, e estou fazendo uma atividade com eles de criarem matérias e apresentarem um jornal, podcast, com notícias da escola e situações de manchetes para debaterem nos intervalos. Eles estão super engajados, estou feliz. Elaine, que legal, imagino que delícia para as crianças, né, poderem vivenciar uma situação de leitura que tem leitores, né, que tem destinatário, que circula pela escola, que diz respeito à escola, quer dizer, uma leitura viva, né, do cotidiano deles. Esse também é um aspecto importante para a gente considerar quando a gente quer formar leitores. Muito legal. Então, gente, um primeiro aspecto que a gente não pode se esquecer quando a gente quer formar leitores, está falando de formar leitores, é dar acesso à multiplicidade de livros, tá? Para que as crianças tenham a oportunidade de experimentar e, a partir disso, descobrirem do que gostam e do que não gostam, tá? Então, esse seria um primeiro aspecto. Um segundo aspecto está na qualidade estética e literária das obras. Bons projetos gráficos, bons textos, bons livros, né? Eu sei que muitas vezes na escola a gente não tem muitos recursos, né? E os livros mais caros, mais sofisticados, né? A gente fica, às vezes, preocupado, né? De disponibilizar para as crianças, né? Mas a gente precisa formar leitores com bons livros. Ninguém vai formar leitores apenas com livros daqueles mais baratinhos, daqueles mais simples, né? O leitor precisa ser encantado, né? E para se encantar, precisa ter os melhores livros. E a Petit, e aí não é nesse livro, é no outro que se chama Arte de Ler, que é um outro livro dela, ela vai dizer assim, olha, novamente, o iniciador de livros, né? O iniciador aos livros é aquele que pode legitimar um desejo de ler que não está muito seguro de si. Eu acho belíssima a forma como ela fala. Seja profissional ou voluntário, é também aquele que acompanha o leitor num momento, por vezes, tão difícil de escolha do livro, que dá a oportunidade de fazer descobertas, possibilitando-lhe mobilidade nos acervos e oferecendo conselhos eventuais sem pender para uma mediação do tipo pedagógica. Então, não é usar esse momento para ensinar, né, algo para a criança, para falar de bom comportamento, ou o que quer que seja, né? É mostrar para as crianças os bons livros. O iniciador é aquele que exerce uma função chave para que o leitor não fique encurralado entre alguns títulos, para que tenha acesso a universos de livros diversificados, mais extensos, porque uma das especificidades dos livros é a sua enorme variedade. Efetivamente, já algo que me parece profundamente viciado, até perverso, nessa maneira de se esconder atrás daqueles mais desprotegidos, para baixar o nível dos produtos que oferecem, argumentando ser isso o que eles querem. Como disse o pintor Pierre Soulages, não sei como que se diz aí, é o que encontro que me ensina o que procuro. Gente, vejam, olha que frase impactante, é o que encontro que me ensina o que procuro. Ou seja, se eu tenho acesso a bons livros, a livros desafiadores, a livros belos, bem feitos, é disso que eu vou gostar. Tem um outro autor, que é o Luiz Percival Leme de Brito, que também estuda leitura, e ele vai dizer assim, gente, a gente não nasce com o gosto, ninguém nasce com gosto de nada, gostando ou desgostando de nada. Gosto se aprende, gosto é cultural, não é um DNA, não está lá no nosso biológico. Gosto é cultural, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, de tudo, de tipo de roupa, de música, enfim, é
aquilo que a gente aprende a gostar. Com a leitura é a mesma coisa, né? A gente aprende a gostar de ler se a gente tem oportunidades de ler bons livros, de vivenciar experiências de leitura. Então, a Peti está fazendo aqui uma ressalva muito séria, né? Dizendo assim, olha, gente, é perverso a gente dizer, né, usar as pessoas com menos acesso, muitas vezes, né, as crianças das escolas públicas, muitas vezes em situação de vulnerabilidade, para dizer assim, mas elas gostam só desses livros pequenininhos, com pouco texto, esses livros mais simplesinhos, né? Então ela vai dizer, olha, isso é perverso, né? Porque a pessoa vai gostar daquilo que ela tem oportunidade de conhecer. Então é o que eu encontro que me ensina o que procuro. Então essa é outra chave para a gente pensar na leitura. Como será que é a leitura que a nossa escola oferece para as crianças? Né? Será que a gente tem se preocupado com a qualidade estética literária das obras, dos livros? Então, um segundo aspecto aí para a gente pensar. E aí, nós vamos lá para o terceiro, que é a mediação do adulto. Gente, a gente falou aqui de 2 aspectos. Primeiro, ter acesso a livros, múltiplos, né, livros. Segundo, que eles tenham qualidade. Mas não adianta. Tanto é que a gente sabe que tem muitas crianças e muitas pessoas que têm acesso, que têm possibilidade, que têm livros em casa e que não gostam de ler. Né? Então, isso é importante, isso é fundamental. Ter livros e ter livros de qualidade. Mas só isso não faz um leitor. Né? É preciso uma ponte. Tem uma outra autora, a Yolanda Reis, que ela vai falar assim, é preciso um triângulo amoroso. E esse triângulo amoroso é o livro, o leitor e o mediador. É preciso alguém para fazer a ponte entre esse livro e essa criança. Alguém que sente com atenção, que vai ler com ela, que vai mostrar para ela outros livros que ela não conhece ou que ela não se interessa ainda. Então, fundamental a mediação. E o que é mediação? Vou só abrir um parênteses aqui, ó, a Elaine está compartilhando com a gente no chat. Que na nossa escola, a Elaine está dizendo, também iremos publicar um livro no final do ano com o que as crianças forem escrevendo e desenhando durante o ano letivo. Que legal. Contando que na época de escola também criaram um jornalzinho impresso e uma rádio, com certeza que foi isso que me influenciou nessa ideia. Veja só, né, as experiências pessoais aí contando, né? Então, as experiências pessoais sempre envolvem pessoas, gente. Envolvem alguém que teve a ideia, que teve a disponibilidade de criar uma coisa significativa para as crianças. Então, não adianta se a sua escola tem um monte de livros e eles ficam lá guardados, ou ficam lá disponíveis, mas ninguém motiva as crianças para ler, né? Dificilmente elas vão acessar esse lugar como algo interessante. E aí, para falar sobre isso, sobre esse terceiro aspecto, eu trouxe a Bajur, é uma outra especialista na área de leitura. Esse livrinho aqui, da mesma coleção daquele da Marina Colasanti, que eu trouxe na primeira aula, esse se chama Ouvir nas Entrelinhas. E aí, voltando, então, depois do parênteses, né, vocês podem estar se perguntando, o que é mediação? O que é isso de mediar? E a Bajur vai dizer assim, que a mediação, gente, envolve muito mais do que falar, porque às vezes a gente pensa assim, que mediar é falar sobre o livro, é explicar o livro. Não é nada disso. Pode ter isso, mas não é só isso. Ela vai dizer que a escuta das crianças é uma forma de mediar. É dar espaço para as crianças falarem o que elas pensam, o que elas entenderam, o que elas sentiram ao ler aquele livro. Então, vejam só o que ela diz. Quando escutamos a maneira singular com a qual as crianças nomeiam o mundo, colocamos em saudável tensão as nossas fibras interpretativas. Atitude que pode ser muito interessante e produtiva. A gente sair desse lugar, né, de adulto que sabe o que é melhor e que determina como que é para ler, que jeito que é para entender. Um dos procedimentos fundamentais para que os leitores aprendam a discutir sobre literatura é a garantia de que suas intervenções sejam levadas em conta e de que o professor que coordena a conversa não seja um depositário de nenhuma verdade nem saber absoluto. Quando o professor recorre ao próprio texto para que seja ele a responder as novas perguntas, ou mesmo que as deixem aberto, estará indicando aos leitores o caminho
para que consolidem sua argumentação, a partir da materialidade do que as palavras e as ilustrações dizem ou calam. Essa autora vai dizer, no decorrer desse livro, que a literatura, gente, ela não traz respostas para todas as coisas. Os textos literários, eles estão abertos, né, para várias interpretações. Claro, que não contradigam o que o texto está dizendo. Então, aqui ela está dizendo, olha, o professor não tem que dar a resposta. Pode ir ao texto. O que no texto que fez você pensar isso? Será que isso está no texto? Ou será que isso é uma ideia sua, né, sobre o texto? Então, que a gente precisa olhar para o texto e ver o que o texto está falando, e que nem sempre vai haver respostas, né? Vocês, com certeza, conhecem a história, né, do Machado de Assis, Bentinho e Capitu, que ele vai... traiu, não traiu? Essa história, né, que se discute até hoje. Não tem resposta, porque o texto não diz, né? Não está lá verbalizado no texto. Então, a literatura é isso, não vai ter resposta para todas as perguntas, né? E esse é um dos jogos da literatura, né? Não ter respostas, fazer perguntas, né? Está muito mais relacionado a isso. Então, a escuta das crianças, do que elas pensam, e aí, muitas vezes, isso vai nos levar a opiniões que não são iguais à nossa, de gostar ou não gostar de um livro, né? Pode ser um livro que a gente ache maravilhoso e a criança fala assim, não gosto desse livro. E tá tudo bem, né? Ou um livro que a gente acha péssimo e que a criança vai gostar. Mas é se experimentando, tendo oportunidade, né, de conhecer diversos livros e dar a sua opinião, que a criança vai formar o seu gosto, aquilo que ela gosta ou que ela não gosta de ler. Tá? Então, esse é o terceiro aspecto que gostaria de destacar, né, de como a gente forma um leitor na escola. Então, a gente falou multiplicidade, diversidade de leituras, acesso, né? A gente falou de livros de qualidade e, por último, de espaço de escuta, de dar espaço para as crianças falarem sobre o que leem, o que gostam, o que não gostam. Então, esses três aspectos que a gente vai destacar hoje, tá? De como a gente chama a atenção das crianças para essa atividade de leitura. Vou abrir mais um espacinho, se alguém quiser compartilhar algo sobre esses três aspectos, sobre o que a gente falou até aqui. Faz sentido, gente? Vocês conseguem visualizar como esses aspectos podem ocorrer lá na escola? Alguém gostaria de falar? Ou escrever no chat? Pois não, Neuza? Então, Cláudia, eu sou da educação infantil também, né, de Santa Bárbara, e assim, eu gosto muito de trabalhar, né, com as minhas crianças, que é 2 e 3 anos, né, maternal 2, mas uma coisa que funciona muito, né, comigo, com as pessoas que trabalham comigo, é a coisa da ludicidade, né? Então, eu fiz a cabana da leitura. Então, todo dia que a gente vai, né, ver os livros, contar a história, eu abro a cabana da leitura e a gente já canta uma música, né, a casa, né, do Chico Buarque, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, e então essa coisa da ludicidade, para eles já sabem que vai acontecer, né, a leitura, então já fica esperando como se fosse uma mágica, aí conta a história daquele dia, né, e depois a caixa da leitura, que também é mágica, que eles vão poder escolher qual história que eles vão querer ver, manusear o livro, e depois trazer para a gente, né? Conta essa história, tia, né? Então, acho que isso que é legal também. Uma forma de você chamar a criança é isso, você está inserida no mundo dela, na coisa lúdica, na mágica, na ilustração, porque o livro, só de estar ali por estar, ele não vai funcionar. Né? Então, uma obrigação é a nossa, né? de entrar no mundo deles para que eles possam ter vontade de poder, de querer, né, acessar os livros. Neuza, concordo muito com o que você está falando, viu? E essa é uma forma de mediar. Né? Veja, mediar não é só falar sobre o que a gente está lendo, né? Mas o cuidado de ter um ambiente lúdico, um ambiente acolhedor, fazer, né, uma musiquinha, que muitas vezes professores da educação infantil fazem uma musiquinha lá que as crianças já sabem que é a hora da leitura.
todas essas questões demonstram o afeto, o cuidado em preparar essa atividade. Isso vai fazendo com que as crianças tenham lembranças positivas do momento de ler. É zelo, é cuidado, né? Tudo isso é mediação de leitura. Né? Então, acho que isso é muito importante. E a gente, muitas vezes, intuitivamente, sem pensar sobre isso, a gente faz, né? Com esse cuidado. E como ele é importante, porque vai formando essas memórias afetivas, né, em torno da leitura. A Cirlei está contando aqui no chat. Às vezes, é como você conta a história, de formas diferentes, com vozes diferentes, e ter a criatividade para envolvê-los. Realmente, Cirlei, faz toda a diferença. É porque mostra um adulto que está envolvido na atividade, né? Que está se engajando naquela atividade. E é muito diferente do que você ler algo sem emoção, sem entonação. Quem mais, gente? Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre algum desses 3 aspectos que nós falamos? Não? Ficou claro, gente? Deu para acompanhar? Pois não. Aparentemente eu estou compartilhando ou não? Ou só apareceu uma tela nova aqui para mim? Luciano, para mim tá tudo normal aqui. Então vamos orar para continuar assim. Obrigado. De nada. Gente, mais alguém? Não? Bom, nós vamos seguir então. Pois não, professor. Quero compartilhar uma ideia. O livro é a possibilidade de descer ao nível das entrelinhas. Ali se encontra um mundo a desvendar. Não se sai da leitura da mesma forma que se entrou. Verdade, professor Flávio, a gente vem falando sobre isso, né? A leitura tem esse potencial, mais do que qualquer outra coisa, que a Peti vai falar, né? Olha, é claro que a gente pode ampliar a nossa visão de mundo, as nossas ideias, viajando, conhecendo outras pessoas, conversando com outras pessoas, mas nada se compara, né, à leitura. E nem é tão acessível, né, como a leitura porque se a gente pensar, né, a leitura está acessível de diversas formas na nossa sociedade, então é realmente um potencial diferenciado, né, que a leitura tem. E aí a Thalita está compartilhando no chat também, que ela gosta muito de música, que sempre canta no meio da história. É verdade, Thalita, essa também é uma estratégia que funciona muito, principalmente com as crianças pequenas, né? E a Neuzinha está dizendo assim, trabalhei em 2012 numa escola da rede municipal em que os alunos escreveram um livro, título Pequenos Contadores, Grandes Histórias, organizadora Isabel Cristina Versenhas. A leitura está sempre relacionada com a escrita, né, gente? Olha que interessante a criança se experimentar nesse lugar de escritor também, né? Não só como leitor, mas também como escritor. Professor Flávio, pois não? Espera aí, deixa eu abaixar minha mão aqui, minha filha, senão o negócio não sai. Aí. Eu queria, apesar dessa voz de taquara rachada que eu estou com ela, compartilhar só mais uma ideia, que eu vou ter que sair daqui a pouco dessa live fantástica que você está fazendo. É a seguinte ideia. Eu aprendi com a leitura de vários livros, em particular de um livro do professor Jorge Larossa, da Universidade de Barcelona, uma ideia que eu gosto muito, que eu adotei para mim e que eu uso até hoje. Ele dizia assim, o livro, o que diz um livro? O livro não diz nada, o livro põe a gente a dizer. Então, eu falo isso porque, na minha geração, a gente era convidado a procurar a moral da história, a verdade do livro, o que é que o livro diz. E agora eu me sinto autorizado a dizer, gente, o livro não diz nada, não. O livro convida você a dizer, a pensar diferente. Então, toda vez que você for à leitura, e toda vez que você ensinar a leitura, ensine e leia como um arqueólogo. Ele não sabe se ele vai encontrar alguma coisa na escavação,
mas aquilo que ele encontrar, ele sabe que é muito valioso. Eu vou me despedir de vocês, que eu vou ter que sair um pouco. Eu cheguei agora de pouco de outra cidade para cá e vou embarcar muito cedo de volta para o Brasil, mas é uma alegria muito grande dar uma passadinha com vocês aqui e saber que vocês estão na companhia da Cláudia e desse grupo todo que trabalha com a gente. Um abraço muito grande, Andréia, Cirlei, todo mundo que já mandou mensagens para mim, o pessoal que trabalha com a gente, e agradecer novamente, Cláudia, a sua generosidade em dividir com a gente tudo que você sabe, tá bom? Grande abraço. Obrigada, professor. Eu que Semana que vem eu tô com agradeço. vocês. Estamos ansiosos, viu, para o seu retorno. Está todo mundo aqui comentando que você vai vir com muitas ideias. Estamos aguardando. Com certeza. Gente, um abraço forte. Fiquem com Deus. Obrigada. Obrigada. Gente, tem mais alguns comentários no chat aqui, né, de colegas, então, dizendo, né, de experiências que vivenciaram na escola, por exemplo, as crianças dizendo que já conheciam o livro, né, que ela ia ler, e aí essa estratégia, né, de falar, mas agora vocês vão ouvir a minha versão, então, em que as crianças amaram, ficaram atentos, né, e aí outra colega dizendo que sempre canta música, né, quando faz a roda da história, que as crianças já estão acostumadas, e isso cria o clima, né, prepara as crianças para a leitura. Então, são estratégias que a gente usa para encantar as crianças, né, precisa ser esse momento de encantamento, principalmente quando a gente fala de literatura. Bom, muito obrigada, gente, pelas experiências compartilhadas, vocês trouxeram, né, várias estratégias que a gente pode utilizar para aproximar as crianças da leitura. A Tatiana está colocando aqui também no chat, como formadora de professores para a formação do leitor, vejo esse movimento de mediação muito ligado com relação com o vivido, exatamente. A experiência significativa de ir à leitura e os sentidos construídos vai direcionando a construção de espaços para que os professores possam vivenciar em si o que podem oportunizar aos seus alunos. É verdade, Tatiana, a leitura sempre se relaciona com o que a gente vive, com o que a gente pensa, né? Ela não é uma coisa desconectada da nossa vida. E por isso que a gente precisa promover isso na escola também. Bom, vamos caminhando para a terceira parte da nossa aula, terceira e última parte. E aí eu trouxe aqui uma experiência pessoal de leitura na escola. Não está lá no texto, mas faz parte, né, de um episódio da minha pesquisa, em que as crianças estão na sala de leitura, e uma das meninas, que aqui eu dei o nome de Laura, observem como essa criança está envolvida na experiência de leitura dela. Ela pega um grande livro de capa dura, intitulado A Verdadeira História da Bela Adormecida. O livro tem letras grandes, mas textos longos. Vejam, uma criança de segundo ano. Ela o folheia, detendo-se atentamente as figuras. Parece lê-las, ler as figuras, vejam. Inclusive deslizando sobre elas as pontas dos dedos. Ao observar uma página em que há a ilustração da fada madrinha com a sua varinha de condão, a Laura repete o gesto da personagem, como se estivesse fazendo uma mágica com uma varinha imaginária. Ela está tão concentrada na história que não se dá conta de que eu a observo. Pouco depois, muda de página e continua deslizando uma das mãos sobre a ilustração. Então, ela vai como que se estivesse lendo as imagens, né, com o seu dedinho, assim, acompanhando as imagens. Em seguida, volta às páginas vagarosamente, lendo as ilustrações da última página até a primeira. Só então inicia, muito atenta à sua leitura. Gente, vejam que coisa simples e que bonito, né? Uma criança do segundo ano, ali, recém-alfabética, mas que no espaço da sala de leitura pôde pegar um livro que chamou a atenção dela e que ela tem esse espaço, esse tempo apenas entre ela e o livro, e que ela, de repente, estava se imaginando a própria fada madrinha ou a princesa, enfim, ela estava ali
totalmente absorvida na experiência de leitura, tanto é que eu estava bem próxima e ela não se dá conta de que eu estou olhando ela, né? Então, vejam como é possível na escola que as crianças vivam essas experiências, né, de intimidade, de proximidade com o texto literário, né? E aí eu sei que é muito desafiador, que a gente, como profissional da escola, tem muitas preocupações e muitas responsabilidades, né? Mas nessa terceira live, o convite que eu gostaria que ficasse, né, para todos vocês, seja qual for a função, é a gente pensar, o que eu posso fazer? A gente trouxe várias pistas aqui, tanto as que eu trouxe como as que os colegas compartilharam, né, de formas que a gente pode promover esse espaço de leitura, né, de leitura pessoal, de leitura significativa, que não é aquela leitura utilitária, que também é importante, mas que ela não é suficiente para formar um leitor, né, conforme a gente vem falando aqui durante as aulas. Então, como você, que é um funcionário da escola, um servidor, como você pode promover um tempo ou um espaço em que as crianças vivenciem essa leitura? O que você pode fazer para isso acontecer? Para alguma criança que talvez só tenha na escola essa oportunidade, né? Aí tem uma colega compartilhando aqui que tem uma criança na sala do 2º ano que não mostra interesse em ouvir a leitura e também não verbaliza ainda, mas quando termina a leitura, ele busca pelo livro que acabei de ler e imita meus gestos como se estivesse lendo. Olha só que legal, Itamara. Tá vendo? Às vezes, gente, a gente não vai poder visualizar o resultado do nosso trabalho, né? Mas isso não é motivo para a gente não seguir realizando. Ah, tem 2 anos. Gente, olha, eu tinha entendido que era 2º ano, é uma criança de 2 anos, é um bebê de 2 anos. Olha que fantástico. Pode parecer que ela está totalmente desconectada ali daquela situação, né? Porque os bebês são assim, né? Eles são, dá a impressão, né, que eles estão dispersos, que eles não estão prestando atenção. Mas olha, a hora que a professora termina de ler o livro, ele vai lá e pega o livro. Então, vejam, são oportunidades que estão sendo plantadas ali para aquelas crianças, né? Pois não, Adriana, pode falar. Ai, sabe que eu me comovi com o último relato, porque me fez lembrar uma coisa muito interessante na minha vida, mesmo como mãe, onde eu lia, né, com toda aquela emoção, com troca de falas, um livro de uma coleção simples, né, entre 2 personagens, para o meu filho número 1, e aí o meu número 2, de tanto ouvir eu contando aquela história, certo dia numa clínica, ele achou esse mesmo livro na clínica. E ele, tão pequenininho também, por volta dos seus 3 aninhos, ele catou o livrinho, começou a abrir, e ele começou a contar o livro sozinho na clínica. E aí todas as mães pararam assim, depois foi só risada. Então, assim, era uma inocência, não era para ele a leitura, mas acho que a leitura teve tanta importância para ele que ele decorou a passagem, e aí ele contava com a maior emoção na linguagem dele, né? Com todos os erros. E aquilo, sim, me fez... me trouxe assim, uma emoção muito grande. Eu acabei de relembrar o quanto é bom a gente ver quando a criança, por um simples gesto, ela passa a se apaixonar pela leitura, né? É fantástico isso. Aí eu queria compartilhar essa minha experiência de mãe nesse caso. Que legal, Adriana. E a gente, na escola, a gente tem oportunidades de vivenciar essas situações, né, com as crianças, que de repente, num dia que a gente nem espera, né, uma criança retorna para a gente aquele investimento, né, feito às vezes ao longo dos meses, do ano, enfim, em alguma situação ela demonstra o quanto aquilo foi significativo, né, realmente é muito emocionante mesmo. A Andréia, pois não, Andréia? Não, eu queria comentar também, quando eu estava fazendo a minha primeira graduação, a minha filha, ela via eu ler bastante livros, e eu comprava os livrinhos para ela, que eles tinham bastante figura, tinha pouquinhas letras, né? Que ela tinha o quê? Uns 3, 4 anos. Então, ela lia lá os livrinhos dela. Aí, depois que ela entrou na escola, que ela realmente começou a ler e a entender, né, a escrita, ela pegava os livrinhos
e jogava do lado assim, ficava brava. E eu falei, ué, o que aconteceu? Rasgou? O que aconteceu que você ficou brava com o livro? Esse livro tá errado, mãe. Eu falei, o que tá errado? Você perdeu folha? Não tá dando certo? Não, porque eu lia o livro que combinava com a história. Agora eu tô lendo o escrito da história, mas não combina com o que tá desenhado, mãe. Tá errado isso aqui. Eu falei, filha, é que você lia a imagem e agora você está lendo a escrita. Mas por que elas não podem se combinar? Por que a moça não pode escrever o que está desenhado? E ela questionava, sabe? Eu falava assim, ótima leitora você vai ser, viu, moça? Eu achava assim, uma graça. Andréia, e é mesmo, né? Esse repertório leitor, ele não é só do texto escrito, né? Então, por isso, quando a gente fala ali no segundo aspecto da leitura, né? De como formar um leitor, observar a materialidade, os projetos gráficos, leitura, né? a imagem, tudo isso, né? Forma um leitor, não é só o texto, né? Tudo isso é importante. Exatamente. Alguém tinha levantado a mão? Parece que eu vi, mas agora eu não estou vendo mais. Não? Bom, então, gente, a gente está caminhando para o final e eu trouxe um outro relato de leitura. Não é de uma situação da escola, mas é um relato que fala um pouco sobre como é possível a gente incentivar a leitura nos lugares, muitas vezes, de menos oportunidades, né? E essa experiência, ela foi contada por uma autora que se chama, eu acho que é Janine Duran. Tinha esquecido que eu tinha escrito aqui, Janine Duran. Está na revista Emília, e esse é o texto que eu compartilhei lá no Moodle, para quem quiser depois ler com mais calma. É uma experiência em que algumas pessoas, entre elas essa autora, atuam em penitenciárias, fazendo rodas de leitura com as pessoas que estão encarceradas, e há leis, né, que garantem que quando o detento ele comprova que ele lê um livro, há uma redução de pena. Esses projetos existem aqui no Brasil e em outros países, e há muitos relatos de experiências transformadoras de leitura nessas iniciativas. Então, essa autora, ela compartilha uma dessas experiências, e que eu vou ler para vocês, e o texto se chama Leitura, Remédio para a Alma. Então, convido vocês a olharem para essa história como uma possibilidade de como a gente pode dar acesso e promover a leitura como uma experiência pessoal, transformadora, em todas as situações. Então, esse é o convite que esse texto deixa, e eu vou compartilhar com vocês. Então, ela diz o seguinte: algumas experiências não se perdem, elas ecoam dentro de nós por muito tempo. Por mais que você pense naquilo, elas ficam lá escondidas em algum lugar da memória, até que despertem a partir de uma conexão repentina. A história de Sirlene foi uma dessas que ficou guardada comigo. Ela era uma detenta que fazia parte do clube de leitura que eu mediava na Penitenciária Feminina de Santana, de 2011 a 2015. Numa das primeiras vezes que a vi, ela disse sem muitos rodeios: vim para cá grávida, acabo de entregar minha filha, com 7 meses. O olhar daquela mulher era forte. Talvez ela não tivesse outra opção. Ao relembrar essas palavras, sinto o mesmo gelo na espinha que me percorreu na época. Meu segundo filho, Henrique, tinha apenas 3 meses, e eu não poderia pensar em nada mais doloroso, mais violento do que algo ou alguém me separando do meu bebê. Mediar mensalmente um clube de leitura numa penitenciária é uma situação de deslocamento constante. Eu, mulher livre. Elas, mulheres privadas de liberdade. Eu, com ensino superior e especialização. Elas,
professoras de outras detentas, fazendo com que seus diplomas de ensino médio, às vezes uma faculdade iniciada, possam fazer a diferença para uma maioria que não tem nem o fundamental completo. Eu olhando de frente para a equação da desigualdade, elas sentindo na pele o seu resultado. E a literatura lá, nos mediando, nos misturando, dando sentido a esse encontro, este círculo de mulheres, por 1 hora, todos os meses. Nossas histórias construindo novas narrativas, nos colocando lado a lado. Não estou certa do tempo que se passou entre aquela conversa no clube de leitura do presídio e o reencontro. Foi num dia aparentemente comum. Eu estava trabalhando e, de repente, saltou na minha tela um pedido de amizade no Facebook, com o nome Cici. Geralmente não aceito amizade sem sobrenome, ou de quem não tenho nenhum amigo em comum. Mas, neste dia, entrei na página da pessoa. Tinha uma foto. Reconheci imediatamente. Era ela, afinal. Sirlene estava livre, conectada novamente à filha perdida, vivendo em liberdade, entrando nas redes sociais e acenando para mim. Eu disse sim, sem pestanejar. Desde esse dia, acompanho a trajetória da mãe exemplar, da trabalhadora incansável e da estudante de farmácia dedicada, que passou no Enem quando ainda estava presa. Recebi um convite para sua formatura e uma carta enviada à véspera da colação de grau. As escolhas e suas consequências são de nossa responsabilidade, mas as influências ajudam muito. O clube de leitura teve um papel fundamental na minha jornada reclusa. Me proporcionou condições de me desvencilhar temporariamente daquele lugar. Ler não é apenas um meio de passar o tempo, mas também um modo de resgatar a vida. Gente, isso a Sirlene detenta falando. Sirlene foi capaz de transformar oportunidade e palavras em ações. O clube de leitura lhe ofereceu uma brecha e ela se permitiu um salto, uma mudança de trajetória, uma possibilidade de se reinventar. As conversas em círculos, o fortalecimento de vínculos, a valorização da escuta e das potências individuais foram um sim para a ressignificação de sua vida. Nesse mês de maio, em apoio ao projeto Remissão em Rede, que é o nome do projeto que essa autora atua, Sirlene subiu ao palco e contou sua história para mais de 300 pessoas no grupo de mulheres do Brasil. Disse que, além de se formar, abriu sua própria farmácia na cidade de Santo André, São Paulo. Enquanto era aplaudida de pé, com os mesmos olhos fortes de antes, mas agora com a voz potente, afirmou: continuem incentivando e implementando a leitura em penitenciárias. Isso mudou a minha vida e quero que mais mulheres tenham a mesma chance. Dizem que uma mulher empoderada sozinha é só uma mulher empoderada. Mas mulheres empoderadas juntas são capazes de mudar o curso da história. Hoje, escrevendo esse texto, recebo uma mensagem alvissareira de Sirlene. Jean, tive uma ideia. Vou fazer um cantinho de leitura na minha farmácia. Ao lado, colocarei uma placa. Leitura, o remédio para a alma. Gente, é um texto assim, eu fico emocionada de ler. É um texto lindíssimo, de uma história real, né? De o potencial da leitura, o quanto a leitura tem esse poder de transformar vidas, né? Seja onde quer que nós estejamos, né? A gente precisa abrir essas oportunidades. A gente não sabe quem que a gente vai atingir, quantas crianças serão, quantas pessoas serão, mas a gente tem a responsabilidade, como servidor público que atua em escolas públicas, né, com as crianças, com as pessoas, com as histórias mais variadas possíveis, né? A gente pode
fazer muitas vezes a diferença numa atitude simples, né? Que é de proporcionar livros de qualidade, gastar um tempo fazendo uma leitura que encante, que seja uma porta de entrada para que ela se interesse pela leitura. Então, quis compartilhar com vocês esse texto que expressa, né, essa experiência pessoal de leitura que a gente vem falando até aqui, né? E então, vou finalizando, já vou abrir para vocês falarem, e só vou compartilhar a última tela, né, para a gente encerrar, com uma questão, né, que eu gosto sempre de começar com uma pergunta, né, para a gente pensar e terminar com uma pergunta também, inclusive é a pergunta que está lá na atividade, tá, gente? Então, a partir de tudo isso que a gente pensou aqui, né, conversou juntos, das aulas, dos textos, um convite para vocês pensarem, né, no seu papel na escola, seja qual função for, né, a colega aqui, agora me perdoe, esqueci o nome, a Rubiane, né, compartilhou logo no início, né, a Rubiane não está na função de professora, compartilhou com a gente como ela conseguiu atingir as crianças, né, com situações de leitura, na função que ela está. Então, o convite é para que vocês pensem a partir do papel de vocês na escola e escrevam uma breve reflexão, um parágrafo, considerando de que formas, em que momentos, através de quais atitudes, que ações eu posso fazer, né, para contribuir para que as crianças vivenciem essas experiências de leitura pessoal. Como que eu crio esse espaço em que a criança pode experimentar isso, esse prazer de ler, de conhecer livros encantadores e belíssimos, que provavelmente ela não vai ter oportunidade de ver em outro lugar, se não for a escola. Então, como que a gente faz isso? Né? A gente trouxe aqui várias experiências, várias sugestões, mas o convite agora é para que cada um pense, né? Como que eu faço para que essa experiência de leitura seja essa experiência especial para as crianças, né, de oportunidade, de acesso, de transformação das experiências. Tá? Estou vendo que vocês estão compartilhando aqui no chat, né, o texto é realmente emocionante, né? Tá lá no Moodle, porque é um texto belíssimo, acho que vale a pena vocês olharem novamente para ele. E a gente, então, vai chegando ao final da nossa aula, e aqui estão as referências, né, que a gente utilizou. Então, se alguém quiser depois se aprofundar, voltar aos textos. E Grazi, eu também fico emocionada, viu, Grazi? Eu já li várias vezes, mas na hora de ler em voz alta, a gente meio que, né? E aí, vou abrir para vocês, gente. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade. Você estava lendo e você falou que enquanto ela estava na cadeia, ela conseguiu fazer o Enem? Sim, é isso que está dito aqui, Andréia. Eu não sabia que poderia fazer. Eu falei, deixa eu perguntar se eu entendi direito, se eu não entendi, mas eu não sabia que podia, não, viu? Certamente pode. Realmente é isso que está dizendo aqui, viu? Então deve me poder. Me surpreendeu, gostei. Sim, muito interessante. Eu já conheci esses projetos, tem alguns professores da UFSCar, inclusive, que realizam. Acho que não é o mesmo, porque é lá na UFSCar, são professores da UFSCar e realizam em municípios próximos aqui. E é um projeto que realmente existe, né? Então, e deve ser pessoas. É um paralelo, né? Porque não deve ser a mesma coisa. Sim, com certeza tem muitas iniciativas, né? A Rosimeire também levantou a mão. Pois não, Rosimeire. A Andréia perguntou se podem fazer Enem quem está preso, é isso? Foi essa a pergunta? Sim, pode. Os privados de liberdade podem fazer Enem, Enseja, desde que eles estejam, né, na idade, os que estão na Fundação Casa, por exemplo. Eles podem participar, sim, de qualquer prova que seja do nacional.
gente, acho que o que fica, né, é que assim, se é possível, numa situação, né, de mais marginalização e de violência e de exclusão, né, que é uma pessoa privada de liberdade, né, se é possível vivenciar uma experiência de leitura como essa que a gente viu nesse relato, quantas coisas, então, a gente não pode fazer na escola, né? Quantas coisas não são possíveis de fazer na escola? Então, esse convite, porque às vezes a gente foca, né, mais a minha turma, mais a minha escola, mais é tão difícil, né? Mas é possível, né? E a gente precisa olhar como que a gente pode fazer, né? O que a gente pode fazer para que seja uma criança, né? Muitas vezes nós não vamos atingir todas as crianças, mas nós temos que oferecer as oportunidades. A nossa responsabilidade é oferecer as oportunidades. Algumas delas vão se apropriar, né, dessa oportunidade. E muitas a gente não vai saber, né? Mas a gente fez o nosso papel. Acho que esse é o caminho. Tem mais alguém compartilhando aqui? Alguém está compartilhando a informação, né, de que as pessoas têm, sim, o direito de fazer as provas, como o Enem, por exemplo, e a única diferença é que acontece dentro das unidades prisionais e socioeducativas. Ah, interessante, eu não sabia disso também. E, inclusive, pode ter a sua pena reduzida, se passar na prova. E aí, a outra colega está compartilhando que o dia 27 também é a data limite para que os órgãos de administração prisional e socioeducativa que desejam participar do Enem 2023 indiquem as unidades para aplicação da prova. Ah, que interessante. Meu irmão deu aula naquele presídio em Tremembé e pode sim fazer o Enem. Vejam, oportunidades, né, que nos lugares mais impossíveis, né? Gente, então é isso. A gente vai caminhando para o final. Se mais alguém quiser fazer algum comentário. Não? Todo mundo refletindo? Então, agradeço a atenção de vocês, a paciência, a participação. Essa é a nossa terceira aula mais, assim, formal, né? Semana que vem a gente tem um encontro para tirar dúvidas, para vocês comentarem, tá? E a gente vai encerrando, então, por aqui. Todos os materiais estão lá no Moodle, e a atividade também, pautada no que a gente discutiu. E qualquer dúvida, fiquem à vontade para chamar, que a gente está à disposição, tá bom? Gente, boa noite, fiquem bem, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, semana abençoada a todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa semana para todos. Tchau. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa semana a todos. Boa noite.